Mas para quem está chegando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações da neurociência no campo do urbanismo, principalmente com foco em como os ambientes podem nos afetar. E eu sou arquiteta e urbanista de formação, mas desde o meu mestrado que eu fiz em Londres, eu já venho focando aí no campo da neurociência aplicada à arquitetura e ao urbanismo, né? O nome, popularmente a gente fala neuroarquitetura, mas depois a gente vai discutir aqui hoje como esse nome limita um pouco, né? Porque a gente não está falando só de arquitetura, a gente está falando de todos os ambientes em qualquer escala, desde a escala do urbanismo até a escala de um edifício ou de um ambiente dentro do edifício. Mas, então, já o meu mestrado eu foquei nisso em Londres, e desde então, já tem aí mais de 8 anos que eu venho pesquisando esse campo, e eu sou apaixonada por isso, espero contagiar aí quem estiver ouvindo pela primeira vez, ou já ouviu alguma coisa, mas não tem muita certeza. É um assunto, assim, realmente que não tem outra palavra, acho que contagia mesmo as pessoas, e eu espero conseguir fazer um pouquinho disso com vocês hoje. Fora isso, eu sou membro do ANFA Center for Education, que é da Academia de Neurociência para Arquitetura, que fica no Instituto Salk, na Califórnia. Eu sou consultora, né, já trabalhei na FGV Projetos, na Tia Von High, sou consultora de neuroarquitetura e professora, tanto num curso online que eu ofereço, como na Fundação Getúlio Vargas, eu participei da criação dos cursos de neurobusiness lá, junto com o Robson Gonçalves, e na FAAP eu tenho um curso de neurociência aplicada a ambientes e criação. E já passei por outros lugares aqui, como a BD, SESC, Secov, sempre envolvida aí com as aplicações da neurociência na arquitetura e no urbanismo. E aqui, também não quero ficar muito tempo falando de mim, porque tem assuntos mais interessantes para a gente discutir de neurociência, mas só para quem quiser saber um pouquinho do material que eu produzo, eu sou coautora do livro Triuno, Neurobusiness e Qualidade de Vida, que eu escrevi junto com o Robson Gonçalves, que é economista e trabalha comigo na Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho o site, que é o neuroau.com, aqui tem o QR Code para vocês, onde eu publico constantemente artigos sobre esse tema. Tem canal no YouTube, tem Instagram, que vocês estão vendo aqui, e tem alguns artigos científicos também publicados sobre neurociência aplicada à arquitetura e ao urbanismo. E para a gente começar, então, eu coloquei aqui essa frase do Francis Crick, que é um cientista que participou aí que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, por conta da descoberta aí da forma do nosso DNA em hélice. E ele fala que não existe estudo científico mais vital para o homem do que o estudo do seu próprio cérebro. Toda a nossa visão do universo depende disso. Então, quando a gente começa a falar das aplicações da neurociência, acho que essa frase vai fazer mais sentido para vocês. Mas o que acontece, né? Porque hoje a gente ouve tanto falar de neurociência aplicada à arquitetura, né? Fala neuroarquitetura, neuromarketing, neuroliderança, neuroeconomia, neurocomunicação, enfim, tantas neuros aí que a gente ouve falar. E por que isso, né? Será que é uma moda? Por que antes não se falava e agora todo mundo quer falar, todo mundo está indo atrás? Acho que, assim, um dos fatores que levou a isso, a essa expansão aí da neurociência, né, invadindo outras áreas de conhecimento que não são só da medicina e da biologia, foi principalmente o avanço na tecnologia, que permitiu que a gente entendesse muito mais sobre o funcionamento do nosso cérebro. Isso aconteceu principalmente a partir da década de 90, que foi considerada a década do cérebro, por conta de investimentos nos Estados Unidos, na Europa, nesse campo, para que se descobrisse a cura de Alzheimer, mal de Parkinson, entre outros. E apesar da gente ainda não ter a cura para esses problemas, a gente teve realmente um grande avanço no conhecimento sobre o nosso cérebro, sobre padrões primitivos de funcionamento do cérebro, e é por isso que hoje a gente, entendendo tão bem o funcionamento do cérebro, a neurociência acabou se conectando com outras áreas. Porque quando a gente fala de ambientes, a gente projeta espaço para as pessoas. Quando a gente fala de comunicação, a gente está se comunicando com outras pessoas. Economia, quando a gente estuda tomada de decisão, a gente também está falando de pessoas. Então, entender o cérebro faz toda
a diferença. Inclusive, esse é um dos pontos interessantes quando a gente estuda neurociência aplicada a qualquer área, é que a gente não fica focado só nessa área, a gente entende de uma maneira mais ampla sobre o cérebro em geral, e isso ajuda a gente em outras áreas, além daquela que é o nosso foco, seja arquitetura e urbanismo, seja marketing, seja liderança. E aí, com esse avanço, então, da neurociência aplicada, a gente começa a ver pesquisas aumentando nesse campo. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre a ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura, que fica no Instituto Salk de Pesquisas Biológicas, na Califórnia. Eu já estive lá em algumas conferências apresentando o meu trabalho. E a história da ANFA tem muito a ver com o que é a neuroarquitetura e o potencial que o espaço tem de nos transformar, por isso que eu gosto de falar disso. E só voltando uma coisa no slide, porque eu comecei esse slide falando, hoje em dia todo mundo fala de neuroaplicada, neuromarketing, neuro isso, neuro aquilo, será que isso é moda? Eu não respondi essa pergunta, né, mas eu espero que com a minha fala aqui de hoje, eu consiga deixar isso bem claro, mas de qualquer forma eu vou fazer uma resposta rápida aqui, mas eu espero que isso fique mais claro conforme a gente for discutindo o tema, que não é moda. Lógico que hoje em dia todo mundo quer saber e tal, tá um burburinho porque é algo relativamente novo, mas é algo que veio para ficar. O nome pode até mudar, mas o conceito por trás do nome é algo fundamental para arquitetos, urbanistas e designers. Então, não é moda. O nome a gente pode, não é importante o nome, o que importa é o que está por trás, e é o que a gente vai discutir aqui hoje. E aí, falando dessa academia, da história da ANFA, não sei se todo mundo conhece a história da ANFA, para quem quiser saber mais, da onde eu tirei essa história específica é de um livro sobre neurociência aplicada à arquitetura que chama Brain Landscape, do John Paul Eberhard, que participou da criação da ANFA. E, bom, vamos lá, a ANFA ela foi idealizada por conta de uma experiência do Jonas Salk, que é o cara que criou a vacina para pólio na década de 50. E ele teve uma experiência muito interessante nessa época, na década de 50, com o ambiente onde ele estava, e foi isso que fez ele ter assim, um insight, ver o potencial disso e como isso deveria ser mais estudado e mais discutido do que estava sendo. O que aconteceu? Ele estava lá na busca, né, de uma vacina para pólio e tal, e ele estava, obviamente, como um cientista, num ambiente em que os cientistas passam a maior parte do tempo deles, que é o laboratório. E se a gente olhar para esse espaço com essas características, acho que já dá para perceber alguns pontos aí em relação ao ambiente físico que são bem específicos de um laboratório. E ele estava lá nesse processo e estava, digamos, travado e não estava conseguindo evoluir. E aí ele tirou um período sabático e ele foi passar um tempo nesse mosteiro aqui na Itália. Então percebam a diferença desse espaço para esse espaço. Olha, né, assim, não vou entrar em detalhes das características ambientais, senão a gente vai ficar o tempo todo falando só da diferença entre uma foto e outra, mas acho que fica muito claro quando a gente bate o olho nas duas, que são espaços completamente diferentes. E foi por conta desse período aqui que ele tirou para passar nesse mosteiro, que ele, foi aí, né, foi durante esse período que ele teve os insights para conseguir criar a vacina. Então, por mais que o cérebro dele seja o cérebro que conseguiu descobrir isso, foi quando esse cérebro mudou de lugar, foi quando ele estava num outro ambiente, com outras características, que ele realmente conseguiu estar no estado mental adequado para ligar aí as pecinhas que faltavam e chegar e ter esse insight da fórmula certa para criar a vacina. Então, foi por conta disso que ele percebeu que o espaço foi um elemento fundamental. Ele sozinho, independente do espaço, talvez não tivesse conseguido o que ele conseguiu depois que ele mudou de lugar. E foi por isso, então, que ele começou a idealizar a ANFA, e anos depois, obviamente. A ANFA surgiu em 2003, então vocês veem como teve aí uma boa diferença de tempo, mas ainda assim ela surgiu muito por conta dessa experiência. E acho que isso mostra bem pra gente como o ambiente é um fator muito importante para a gente considerar
e que afeta mais do que a gente percebe conscientemente, a gente vai falar disso, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, as nossas emoções, as nossas percepções e por aí vai. E, bom, falei um pouquinho já para vocês sobre o nome neuroarquitetura. É o nome que se popularizou e o nome resume bem a ideia de juntar neurociência e arquitetura, mas neuroarquitetura é muito mais do que esse nome define. Por isso que eu falei que o nome talvez seja moda, mas o que está por trás não é. Então, primeira coisa, quando a gente fala neuro, e a gente está falando de neurociência, que é a ciência que estuda o sistema nervoso, não é só o cérebro. O sistema nervoso, né, ele desce para o nosso corpo também, através da nossa coluna, né, da espinha, ele desce para o nosso corpo, a gente tem nervos aí, por isso que a gente consegue movimentar o nosso corpo e obedecer o que o cérebro comanda. Então, assim, primeira coisa, tanto o prefixo neuro associado à neurociência não é só isso quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente vai além do sistema nervoso, a gente estuda também o sistema imune, a gente estuda o sistema endócrino, né? Os nossos hormônios influenciam nossa tomada de decisão e nosso comportamento também, e o ambiente influencia os nossos hormônios. Então, assim, não é só neurociência, e a arquitetura, como eu falei, não é só arquitetura. Então, a gente aqui vai falar de urbanismo, e é o que eu falei, tanto, né, edifícios, cidades, ambientes. A gente está olhando sempre para como o espaço, qualquer tipo de espaço, em qualquer escala, pode nos afetar. E as pessoas me perguntam muito, qual a diferença entre psicologia ambiental e neuroarquitetura? Porque a psicologia ambiental já existe há muito tempo e você fala que a neuroarquitetura é uma área relativamente nova. Por que, se no fundo as duas têm um propósito muito semelhante? E sim, é verdade, o propósito de entender como o ambiente pode nos afetar é um propósito compartilhado entre as duas áreas, mas eu diria, e aqui é uma visão minha, que a neuroarquitetura vai um pouco além, aliás, talvez muito além do que a psicologia ambiental ou a psicologia da arquitetura ia, até por uma questão de limites de tecnologia na época que essas outras áreas surgiram. Então, no estudo de psicologia, em geral, a gente olha para uma característica do ambiente que a gente vai mudar, então vou mudar, sei lá, o layout desse bairro ou a cor de uma parede e observar a mudança de comportamento das pessoas, né, que vai resultar dessa mudança no espaço que eu criei. Mas o que é a neuroarquitetura, o que essa aplicação da neurociência traz a mais para essa equação? A gente começa a olhar para o que acontece entre esses dois extremos. Então, o primeiro extremo é a mudança de alguma coisa do ambiente, né, uma característica do ambiente que a gente quer estudar, e o outro extremo é o resultado lá no comportamento das pessoas. Só que com a neurociência aplicada, a gente olha para o processo completo. Então, eu não vou só observar de fora o que como a pessoa se transformou. Eu vou olhar, medir a atividade cerebral dela para ver que áreas se ativaram, ou então vou tirar amostras, né, no sangue dela para ver hormônios que tenham sido produzidos em maior quantidade por conta de alguma característica, ou vou medir eye tracking, né, para onde ela está olhando, vou medir suor da pele, vou medir batimento cardíaco, enfim, existe aí uma série de elementos que a gente consegue hoje em dia medir para entender o que mudou fisiologicamente no nosso organismo, que aí sim resultou numa alteração no nosso comportamento lá na frente. Então, a gente passa a olhar essa equação de uma maneira muito mais completa e não só uma mudança de comportamento lá no final. Por isso que o primeiro passo para a gente aplicar neuroarquitetura, neurourbanismo, é estudar cérebro e comportamento, porque a parte de arquitetura, urbanismo, design, nós aqui que somos desse universo, a gente já tem esse conhecimento. Só que quem aqui já teve aula de neurociência, né? Tirando a parte para passar no vestibular de biologia e tal, não sei o quê, a gente não tem tanto acesso a isso. Então, o primeiro passo é entender muito mais sobre cérebro e comportamento e depois, um segundo passo é começar a fazer esses links. E aí, algumas características básicas do nosso cérebro, para depois a gente entrar na parte de neurourbanismo. Primeira coisa aqui, só para a gente entender como a nossa percepção consciente ela é limitada. Então, às vezes a gente fala, a neuroarquitetura vai me mostrar por que eu gostei disso ou por que eu não gostei. De novo, eu acho que ela vai além dessa percepção consciente do que você gosta ou não gosta. Ela vai mostrar
o que está acontecendo dentro de você, no seu cérebro, elementos que nem você tem acesso conscientemente a isso. A neurociência mostra que o processamento consciente de informações no nosso cérebro, ele é menos de 1% de todo o restante que é processado abaixo do nível da consciência. Então, é como se fosse esse topozinho aqui do iceberg. E todo o restante, então, aqui, toda essa base, que é muito maior em proporção, são elementos que estão, por exemplo, no caso da nossa percepção, que estão sendo processados pelo nosso cérebro, mas não necessariamente a gente tem acesso conscientemente. E é por isso que toda essa série de tecnologias que eu falei para vocês, de exames de neuroimagem, de medir condutância da pele, suor, eye tracking, etc., tudo esse conjunto ajuda a gente a entender toda essa base do iceberg. E também, quando a gente estuda neurociência e comportamento e entende alguns padrões primitivos de funcionamento do cérebro, a gente amplia muito mais esse conhecimento. Do tipo, isso que eu estou falando aqui para vocês é um padrão. É um padrão primitivo de funcionamento no cérebro que é programado para todos nós. A gente tem pessoas que são mais sensíveis ou menos sensíveis, mas ainda assim é muito baixo para todos nós o nível de percepção consciente. Ou seja, tem muito mais elemento do ambiente influenciando a gente do que aquilo que a gente se dá conta conscientemente. Então, inclusive, muitas vezes, algo que a gente pode gostar, de alguma forma, pode estar provocando uma reação fisiológica no nosso organismo que não seja tão positiva no longo prazo. Aqui alguns exemplos de como a nossa percepção ela é multissensorial. Então, isso aqui, algumas pessoas, não sei vocês aí, eu não estou vendo o chat, mas vocês podem responder no chat. Alguns estudos foram feitos, 75% das pessoas que olham para esse GIF escutam também a torre pular, apesar dele não ter som. E mesmo sabendo conscientemente que não tem som, muita gente continua ouvindo o barulho dela pulando. Então, olha só como isso foge do nosso controle consciente. Está nessa base do iceberg que eu mostrei para vocês. Aqui mais um exemplo, a mesma coisa, mesmo sabendo que esses bonequinhos estão parados, ou se alguém não sabia, agora estou avisando, a maioria de nós, pelo menos, enxerga como se eles estivessem pulando da escada em movimento, se mexendo. E aí, falando algumas coisas, eu já mencionei aqui para vocês que o ambiente ele pode influenciar muitas características que a gente apresenta e às vezes a gente não associa ao espaço. Lógico que eu não estou dizendo aqui que é o milagre do espaço e ele é o único fator que vai nos influenciar, cuidado com isso, ele é uma variável, existem várias outras, existem as minhas experiências, minhas memórias únicas como indivíduo, não estou falando que todo mundo aqui é igual e vai reagir igual, mas ainda assim, o que eu estou dizendo é que o ambiente é uma variável extremamente importante que pode sim afetar emoção, estresse, a nossa performance, os nossos relacionamentos e as nossas escolhas e comportamento. E aqui, só para vocês terem uma ideia e eu poder entrar aqui no campo das cidades para a gente falar um pouquinho de urbanismo, eu gosto muito de falar, e é uma área que eu foco bastante, inclusive um dos meus artigos é exatamente sobre isso, sobre a diferença de efeitos imediatos que o ambiente pode gerar no nosso cérebro e efeitos de longo prazo. Lembrando que as nossas cidades são ambientes de longa ocupação. Você não precisa ficar o tempo todo num espaço público, mas querendo ou não, mesmo agora que eu estou aqui na minha casa, eu estou na cidade, a vista da minha janela é para a cidade, o ar que está entrando pela janela é o ar da cidade, o barulho que eu estou ouvindo é da cidade, então a gente, querendo ou não, a gente está o tempo todo ocupando esse espaço. E a neurociência mostra para a gente que quanto mais tempo a gente é exposto a um estímulo, maior o potencial dele nos transformar de maneira mais duradoura. Então, os impactos da cidade no nosso organismo tendem a ser mais duradouros do que o impacto de eu ir numa loja, ficar uma hora lá. Eu vou ser impactada? Sim, eu vou, mas são impactos mais imediatos. Depois que eu saio da loja, passo um tempo, dormi, no dia seguinte já não... Assim, são muito menores os efeitos que vão ter ficado daquela experiência que eu tive pontual na loja. E aqui...
Oi. Só interromper um segundo, já que você está falando de tempo, só para você ficar tranquila, tá? Se atrasar um pouco, porque a gente teve um atraso no início, não precisa se preocupar, correr nem nada. E também que um pessoal escreveu que escutou a torre nos comentários. Eles escutaram. Quando eu vi esse GIF pela primeira vez, eu também. Mas é como se fosse um som abafado. É um som muito estranho, porque tipo, é como se meu cérebro produzisse um som que tipo, não existe, assim, né? É bem estranho mesmo isso. Mas beleza, pode continuar, desculpa. Valeu. Ai, me diz se eu estiver falando muito rápido. Aliás, pessoal, podem escrever se eu estiver falando rápido demais, porque sim, eu estava olhando no relógio aqui, mas então eu vou com mais calma, mas me avisem se eu estiver falando rápido, que às vezes eu me empolgo, e o que importa para mim é que vocês entendam o que eu estou falando, então não me deixem correr. Aqui, mostrando essas duas imagens maiores embaixo do cérebro, a gente consegue ver duas formas de examiná-lo. A primeira é vendo a massa cerebral, e essa segunda, aqui azul e vermelho, a gente consegue ver o fluxo de sangue no cérebro. Então, essa de fluxo de sangue, ela é muito boa para a gente perceber quando o nosso cérebro fica ativo, né? Que áreas do cérebro se ativam em resposta a um determinado estímulo. Do tipo, nesse exame aqui, olha, que eu trouxe nesse slide para vocês, os cientistas perceberam que quando as pessoas olham para imagens que têm mais pontas e quinas, como vocês estão vendo aqui, um relógio mais quadrado ou um relógio mais arredondado, e eles fizeram com outras imagens também, não só com essas, uma área do cérebro específica que detecta ameaças fica mais ativa quando a gente olha para pontas e quinas do que para formas arredondadas. Então, é com exames como esse daqui que a gente consegue perceber isso. Então, eu consigo ver que áreas do meu cérebro, ou do cérebro das pessoas que eu estou examinando, se ativam em resposta a determinados estímulos. É uma área que detecta ameaça, é uma área, enfim, associada a processamento de emoção, é a área associada ao processamento da visão, do som, etc. E a gente consegue perceber, mesmo que conscientemente a pessoa não se incomode de olhar para essas diferentes formas, a gente começa a ver efeitos, né? Olha só como essa equação tá mais completa, como eu falei, não é só o resultado lá na frente, até porque às vezes o resultado pode ser quase imperceptível, mas a gente olhando o todo, o que muda fisiologicamente, a gente entende muito melhor como as coisas estão nos afetando. E aqui, então, a gente vê um efeito imediato, esse aqui, de mudança no fluxo de sangue. Quando a gente olha para essas mudanças na massa do nosso cérebro, como nesse caso aqui, nessa segunda imagem, que a gente vê um cérebro aqui todo deformado por conta de anos de abuso de drogas, a gente vê são efeitos de longo prazo no nosso cérebro, então não é imediatamente, usei uma vez, que vai acontecer essa mudança. Mas são efeitos cumulativos e que são muito mais duradouros também. E a neuroarquitetura já mostrou que o ambiente tem potencial de mudar o nosso cérebro plasticamente. Não vai ser uma mudança tão drástica que nem essa aqui que eu trouxe para vocês. Eu trouxe essa aqui porque é mais fácil da gente visualizar. Mas o ambiente muda o nosso cérebro, ele pode encolher em determinadas áreas ou crescer, ficar mais espesso, mais pesado, dependendo de como o meio físico estimula o nosso cérebro. E como eu falei para vocês, as nossas cidades são ambientes de longa ocupação. Ou seja, essas mudanças estruturais, que são muito mais duradouras, que demoram para acontecer e que mudam fisicamente o nosso cérebro, as cidades têm potencial de impactar nelas. De novo, não é só o ambiente que influencia isso, tem uma série de fatores, mas o ambiente é um fator importante. E a gente precisa discutir muito mais do que a gente discute, ainda mais quando a gente fala de cidades. Então, aqui alguns exemplos de efeitos de curto prazo e efeitos de longo prazo. Né? Se a gente pensar só nos sons da cidade, né? No curto prazo, efeitos dos sons no ambiente em geral, seja a cidade ou seja um ambiente interno, podem afetar a nossa capacidade de concentração, as nossas emoções, como quando a gente escuta uma música, o ritmo, né? Se numa loja você vai andar mais rápido se a música é mais acelerada, mais devagar se a música é mais lenta, sua capacidade de prestar atenção, sua criatividade e nossa capacidade de comunicação. Um lugar muito barulhento, obviamente, a comunicação fica mais difícil. Mas, de novo, esses são efeitos mais imediatos, de curto prazo do ambiente. Olha como é mais crítico quando a gente presta atenção e analisa os efeitos de longo prazo, de espaços em que a gente passa muito tempo, né, gerando efeitos que vão durar muito mais, que são muito mais profundos. Então, no longo prazo, os sons contínuos,
acima de 35 decibéis, eu não estou falando som alto, assim, extremamente alto, tipo um barulho que não te deixa dormir. Estou falando de um barulho contínuo em excesso, acima de 35 decibéis, já começa a gerar perda na qualidade do nosso sono. E o sono é fundamental para a saúde do nosso cérebro. Então, mesmo que a gente durma à noite, que a gente não tenha insônia, se a gente mora numa região muito barulhenta, isso pode prejudicar a qualidade do nosso sono sem que a gente se dê conta, porque você não está com insônia, que você percebe que você se incomoda, que não dormiu, você percebe que tem um problema. Você dorme e não percebe que não dormiu tão bem, que não atingiu aí as fases mais profundas de sono ou que não ficou tanto tempo nelas. Além disso, no longo prazo, aumenta os níveis de estresse, a gente vai falar disso mais para frente, muda até mesmo a velocidade da nossa respiração, batimentos cardíacos e aumenta também comportamentos agressivos. Então, isso porque a gente está falando de uma característica só sensorial, que é o som. Não estou falando do conjunto todo, que é uma cidade. Vamos, uma coisinha de cada vez. Falei aqui sobre o estresse. Aumenta os níveis de estresse. E estresse é um assunto que a gente discute muito quando a gente fala da vida na cidade grande, principalmente. E estresse é o maior inimigo do nosso cérebro. Só um parênteses, não é qualquer estresse que é o grande inimigo. O estresse pontual, o estresse agudo, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, como a gente está vendo aqui o cachorrinho, né, para a gente conseguir fugir de um predador, para a gente conseguir sair de uma situação ameaçadora, a gente precisa ter um pico de estresse, que é o que acelera o nosso organismo para a gente ter força, para a gente conseguir ter o raciocínio afiado, etc., para reagir àquela situação. Então, estresse agudo não é necessariamente um problema. O estresse passa a ser um grande problema quando ele se torna crônico, que é um estresse que continua durando por um período muito longo. A gente viu que duração faz total diferença, a duração do estímulo, né, do tempo que a gente é exposto a um determinado estímulo, faz diferença em como ele nos afeta. Então, o estresse no curto prazo é positivo para o nosso organismo, pontualmente, para a gente reagir a uma situação. No longo prazo, ele é extremamente prejudicial, tanto para as nossas veias e artérias, por conta da adrenalina, principalmente, circulando constantemente no nosso sistema sanguíneo, como para o nosso cérebro, por conta do cortisol. O que no curto prazo ele é ok, no longo prazo, excesso de cortisol no cérebro prejudica a saúde do cérebro. A gente perde neurônios, prejudica a saúde dos neurônios por conta do cortisol. Inclusive, não é à toa que quando a gente está muito estressado, a nossa saúde, eu falei de imunidade, né, sistema imune, a imunidade fica prejudicada por conta do excesso de cortisol. Quando a gente está muito estressado, a gente começa a esquecer as coisas, não lembra nem o que almoçou umas horas atrás, não lembra o que fez ontem, com quem falou, para quem eu prometi que ia entregar o quê, por conta do excesso de estresse, prejudicando o funcionamento do nosso cérebro. E aqui, só para a gente ver como isso é algo crítico, e lógico que a cidade não é a única responsável pelos nossos níveis de estresse, né, as nossas rotinas, as nossas escolhas, os hábitos, tem um monte de fator aí que nos influencia, mas a cidade, de novo, é um elemento importante nessa equação. E aqui a gente vê, né, olhando antes de pandemia, né, aqui entre 17 e 18, o estresse, a depressão ou a ansiedade responderam por 57% de todas as faltas no trabalho por doenças. Então, olha como isso já era algo bastante crítico, e obviamente com essa tensão da pandemia, ficar preso em casa, enfim, isso cresceu muito mais. E nas nossas cidades, se a gente for pensar nessa associação com estresse, vamos fazer aí uma listinha de alguns elementos que a gente poderia, né, se a gente tivesse tempo aqui, entrar a fundo em cada um deles. Barulho, a gente já falou um pouquinho, né, os sons da cidade, a gente viu que também tem potencial de afetar os níveis de estresse. Excesso de densidade, também tem estudos que mostram que isso eleva os níveis de estresse. As distâncias, né, o excesso de distância, que a gente não consegue percorrer a pé, isso prejudica não necessariamente o estresse, mas tem a ver com o trânsito, né? Você precisa pegar o carro e aí você fica parado no trânsito, e o trânsito, a gente sabe como isso estressa a gente. Sensação de segurança, não só segurança por conta de assaltos, roubos, etc., mas segurança também em relação aos carros, né? Às vezes você está andando na calçada, passa um ônibus tão pertinho, tão rápido, que aquilo já dá um susto tremendo, ou quando você vai atravessar a rua, é sempre um momento de tensão, porque se você não tomar cuidado, alguém pode passar no farol vermelho, você não vai ver, etc.
A navegação na cidade também é um elemento que pode elevar os nossos níveis de estresse. Não sei se todo mundo aqui é de Campinas, e não sei se todo mundo aqui já veio para São Paulo e tentou dirigir na Marginal Tietê. Eu sou de São Paulo, e assim, eu morei aqui praticamente minha vida inteira, e toda vez que eu tenho que passar por determinadas áreas, principalmente a Marginal Tietê, ela é tão confusa, eu não consigo lembrar das rotas, é sempre um momento de estresse. Se não fossem as placas, ou mesmo com a placa, você vê a placa, você está na pista totalmente de um lado e tem que virar para o outro lado, enfim. É um elemento que pode afetar também os nossos níveis de estresse. Falta de natureza e falta de espaços de contemplação. Aqui algumas características que têm uma relação direta com os níveis de estresse. Lembrando que o neurourbanismo vai além do estresse. Eu escolhi esse tema para a gente tratar aqui hoje, mas vai muito além. E aqui já estou chegando perto da nossa conclusão para abrir para perguntas. Algumas características que foram já bastante estudadas e que têm a ver com as nossas cidades, né? Tem a ver com o ambiente da cidade e que podem afetar diretamente na saúde do nosso cérebro. Tanto a ausência delas vai afetar negativamente, como a presença delas vai afetar positivamente. Então, primeiro, presença de natureza. Esse é um campo bastante estudado. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar de biofilia, de design biofílico, mas é o campo que olha exatamente para essa relação entre a natureza e o nosso funcionamento, não só do cérebro, da nossa saúde, do nosso corpo, organismo como um todo. Então, o contato com a natureza é fundamental. Inclusive, eu comentei, né, que o ambiente tem potencial tanto de deixar o nosso cérebro mais desenvolvido, mais forte, mais espesso, como diminuir algumas áreas do cérebro, deixá-lo mais fraco, mais leve, com menos conexões entre os neurônios. Essa é a principal mudança que o ambiente pode afetar aí de longo prazo, é mudança plástica no cérebro, mudança na conexão entre os neurônios. Não é a única, mas é uma das principais. E a natureza não é uma coisa nem de hoje que eu estou falando para vocês, tem estudos hoje atualizados que comprovam, mas assim, o Darwin já percebeu que o cérebro dos coelhos domesticados, que viviam, né, em gaiolas, enjaulados e tal, era menor do que o cérebro dos coelhos que viviam soltos na natureza. Então, olha só como a natureza estimula a gente e no longo prazo estimula o nosso cérebro para ser mais saudável. Isso se resulta também em eficiência, em mais facilidade de memorização, de aprendizado, etc. Então, a natureza é um elemento que a gente pode explorar muito mais, obviamente, nas nossas cidades, principalmente nas grandes cidades. Convívio social, já que estamos numa época discutindo tanto isso por conta da pandemia, convívio social, ele foi observado por vários cientistas como um elemento muito importante para a manutenção da saúde do nosso cérebro no longo prazo. E no comecinho da nossa conversa, eu falei para vocês que o ambiente físico, ele também impacta nos nossos relacionamentos. Se ele me deixa mais estressada, já muda a minha forma de perceber uma pessoa, nossa, essa pessoa foi grossa comigo ou ela foi só neutra, ou ela foi só, assim, firme no que ela disse. De repente, se eu tô mais nervosa, se eu tô mais estressada, eu vou perceber como ela tendo sido grossa comigo, vou me ofender, e de repente, se eu tivesse mais calma, eu teria percebido completamente diferente. Inclusive, ao afetar as nossas emoções e o nosso nível de estresse, o ambiente afeta a nossa percepção daquilo que a gente vive nele. Então, cruzar com uma determinada pessoa em um bairro da cidade, ou cruzar com essa mesma pessoa em outro bairro, com outras características físicas, eu posso falar, nossa, é um potencial assaltante, ficar com medo e reagir mal, ou eu posso cruzar e mal perceber que aquela pessoa estava ali, também por conta do ambiente. Lógico que características da própria pessoa e do jeito dela podem afetar, mas o ambiente também afeta a nossa interpretação e a nossa percepção daquilo que a gente vive nele. E, consequentemente, então, afeta também os nossos relacionamentos. E, como eu estava falando aqui, né, me empolguei, falei de várias coisas, mas o convívio social já foi estudado antes mesmo da pandemia e já se foi confirmado que, assim, ele é fundamental para que a gente mantenha a saúde do nosso cérebro no longo prazo. E pensando no ambiente da cidade, não só ela pode afetar as nossas relações exatamente da gente julgar mal alguém, né, ver todo mundo como um potencial inimigo, uma ameaça à minha segurança,
Ou, não, além disso, ela pode afetar as oportunidades de encontro que eu tenho com pessoas. Então, a quantidade de praças, de parklets, de cantinhos para ficar e para curtir, ou espaços, né, para os bares trazerem as mesas para as ruas, etc. Isso influencia em termos de oportunidades de encontro. Né? A gente tem que tomar cuidado para que a cidade não seja só um ambiente de transição, né? Só ruas e avenidas. A gente nunca está lá por estar, a gente está lá para chegar em outro lugar, sempre transitando e nunca só contemplando, encontrando alguém. Então, ao mudar essa visão, né, de espaços de transição para espaços de contemplação, isso é uma forma da gente fazer as pessoas pararem num canto e, de repente, se cruzar ali, né, conseguir parar e trocar uma ideia e conviver. E, por fim, aqui um terceiro elemento, são mais elementos, tá? Isso aqui é uma seleção que eu fiz para vocês. Movimento. Se tem o melhor remédio contra os efeitos negativos do estresse é atividade física. E caminhada é uma das atividades físicas mais interessantes que a gente pode fazer e que a cidade tem um enorme potencial para estimular. Mas para isso, lógico, as distâncias, né? Tem que ter uma escala humana, senão eu vou pegar meu carro, eu vou pegar o Uber, eu vou pegar o ônibus, eu vou pegar o metrô. Então, a distância, a sensação de segurança e as oportunidades para, sei lá, pegar bicicleta também, que é uma outra forma de atividade física, etc. A cidade tem que me dar essas oportunidades. É uma forma de estimular, por exemplo, o exercício físico, a caminhada. Espaços mais convidativos, né, em que tem uma pracinha, então eu saio de casa, eu ando até a pracinha para curtir um pouco lá, eu já junto esses três elementos. Pode ter natureza no caminho, na pracinha, né, sentando na pracinha eu encontro um vizinho, alguém passando com o cachorro, já tem o convívio social e ainda tem o movimento físico, que é a principal arma contra os efeitos negativos do estresse. Tem efeitos positivos o exercício físico, a caminhada, tanto no curto prazo, né, melhora o nosso humor, porque estimula a produção de serotonina e dopamina, por exemplo, dá sensação de energia, porque a gente ativa a circulação, mais sangue é bombeado para o nosso cérebro, consequentemente aumenta a nossa criatividade e a nossa performance imediatamente depois, e no longo prazo estimula a saúde do nosso cérebro, principalmente nas áreas mais sensíveis aos efeitos negativos do estresse, que são o hipocampo e o pré-frontal. As duas áreas que mais se prejudicam com o excesso de estresse crônico são as mais beneficiadas por caminhada e exercício físico. E aqui, para a gente concluir e abrir para perguntas, eu já falei que eu acho esse um assunto extremamente crítico, ainda mais quando a gente fala da aplicação na cidade, mas não só, mas assim, entender os impactos de longo prazo que esses ambientes podem gerar numa população é algo extremamente importante e se torna ainda mais crítico quando a gente olha para esses dados do IBGE, que mostram que a nossa pirâmide etária está invertendo. Então, antes nós tínhamos mais jovens e menos idosos, só que isso está mudando. E o que acontece? Um ambiente que estimule o nosso cérebro hoje, enquanto a gente ainda é jovem, vai fazer com que no nosso envelhecimento, o nosso cérebro se mantenha saudável por mais tempo. Ou seja, ajuda a postergar, postergar os efeitos do Alzheimer, por exemplo. Você pode até dizer, tem casos sobre isso, tem o estudo das freiras, é super famoso por conta disso, de pessoas, freirinhas que tinham Alzheimer, mas que não mostravam sintomas. Eles só perceberam depois que elas faleceram, eles olharam o cérebro delas e viram que fisicamente ele estava todo danificado. Mas porque elas tiveram determinadas atividades ao longo da vida e mantiveram o cérebro estimulado, ele era tão saudável que ele conseguia reverter aqueles sintomas negativos do Alzheimer. Então, pensar o ambiente da cidade é uma forma, de novo, não é um milagre, não é só a cidade, mas é um elemento fundamental para que a população lá na frente, quando todos nós formos idosos, e seremos em muito mais quantidade do que os idosos que existem hoje, para que a gente tenha menos problemas de saúde em geral, porque caminhar é bom para a saúde como um todo, não só para a saúde cerebral, mas também para a saúde do nosso cérebro. Bom, acho que eu já falei demais, vou deixar aqui de novo, né, meus contatos. Aqui tem o Insta, que é @neuro_au,
E depois convido vocês a visitarem o site, tem muito artigo que eu publico por lá, sempre com referência científica para vocês poderem ir atrás de onde eu tirei essa informação. Isso é algo super importante, aliás, para vocês. Espero que vocês agora fiquem curiosos e queiram ir atrás desse assunto, seja pelo meu site ou pela internet, que tem muita coisa legal. Tomem cuidado com as referências científicas. Busquem sempre referências científicas e não artigos sem referência, porque a gente pode ver gente falando besteira e achar que é verdade. Deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela e passar a palavra para a Bárbara. Obrigada, Andréia, pela sua disponibilidade. Desculpa a confusão aqui, que você foi a primeira palestrante, né, dessa transmissão ao vivo que a gente está fazendo, então a gente teve que ajustar um pouquinho. Mas eu acho que você consegue ver também o chat aqui do lado. Quem quiser escrever, pode escrever perguntas. Por enquanto, a professora Emília, ela perguntou se a neuroarquitetura é um campo da ciência, ou uma tecnologia, um processo, ou uma ferramenta, ou elemento de projeto. Legal, excelente pergunta, Emília. Na verdade, você vai ver pessoas diferentes falando coisas diferentes. Eu vou falar a minha visão da neuroarquitetura. Ela é um campo da ciência, é um campo da ciência interdisciplinar que junta exatamente arquitetura, urbanismo, design de interiores e neurociência. Na minha visão, é isso. E a partir desse conhecimento, aí sim a gente consegue pensar em aplicações da neuroarquitetura para projeto e tal. Mas, acima de tudo, na minha visão, ela é um campo interdisciplinar aí que une essas áreas que antes estavam separadas. E só uma coisa, Bárbara, eu esqueci também, na correria do começo, eu esqueci de agradecer o convite, tá? Estou super feliz de estar aqui. Obrigada. Só para não deixar sem agradecer. Imagina. Também, você perguntou se os alunos da pós, só para falar um pouquinho, a pós está sendo online, infelizmente, né? Mas isso possibilitou que a gente tivesse alunos de diferentes estados do Brasil, então tem gente, tipo, do Maranhão, de Minas, tem um monte de estados diferentes, então, tipo, é muito legal essa diversidade também que a gente está tendo aqui na pós, pela possibilidade de ser virtual, né? E então agora a gente tem outras perguntas também da Aline. Se existem estudos para a síndrome das cidades doentes, assim como existem para a síndrome do edifício doente, e onde ela pode conseguir mais referências em neurourbanismo. Excelente pergunta. Eu não sei responder essa primeira parte da síndrome das cidades doentes, assim, com esse título, digamos, eu não sei se tem, imagino que tenha, mas eu nunca fui atrás de algo especificamente usando essa expressão. Mas lugares para vocês acharem mais informação sobre neurourbanismo. Tem um site que chama Conscious Cities, né, Cidades Conscientes, e tem vários artigos muito legais que eles publicam focando em neurociência e ciência cognitiva para urbanismo. E tem o trabalho de um neurocientista que se chama Moshe Bar, M-O-S-H-E, e o sobrenome dele é Bar mesmo, B-A-R. E ele tem, se não me engano, até um TED Talk que ele fala de neurourbanismo, fala também dessa questão da pirâmide etária invertendo, do estresse, etc. Então, eu recomendo dar uma olhada no trabalho dele também. A Renata... Calma, primeiro a Marcela, né? Ela está perguntando se você acredita que a forma da cidade tem relação com violência urbana. Depende do que você quer dizer, forma da cidade. Não sei necessariamente o layout, porque eu estou pensando aqui, tentando responder, pensando nos estudos que eu conheço nesse campo. Mas, assim, tem algumas discussões, digamos, sobre presença de natureza ou ausência de natureza influenciando a violência urbana e as relações entre as pessoas. Tem alguns estudos muito interessantes, inclusive, sobre habitação popular, né, um mesmo prédio em que as pessoas, de um lado, elas têm vista para árvores e, de outro lado, elas têm vista para um estacionamento, assim, super árido, e como isso afeta nos relacionamentos entre vizinhos e tal. E tem vários outros elementos, desde a escala da cidade até a falta de identidade. E acredito que sim, até mesmo o layout. É que o layout eu estou tentando pensar agora, eu não sei de algum estudo específico, mas, assim, escala urbana, né, essa escala e excesso de densidade também. Então, tem estudos aí para dentro sobre as influências de cada característica da cidade e os impactos que isso gera no nosso comportamento e, sim, na violência urbana também. Eu acho que o que a Marcela estava perguntando era em relação à morfologia, né? Tipo, talvez de desenho de quadra, das ruas. Às vezes, isso
Eu acredito que influencia, mas eu não sei, assim, tipo, totalmente leiga, né? Tipo, pensando, eu acho que pode influenciar. Justamente a questão de você ter muitos muros que, se você está caminhando lá, Sim. você se sente inseguro, né? Sim, então... inclusive tem um estudo do... Ai, esqueci o primeiro nome dele. Esqueci o primeiro nome. Bom, depois eu vou atrás do nome dele, qualquer coisa eu compartilho com vocês. Mas que ele fala sobre a velocidade das pessoas, o caminhar pela cidade muda, dependendo não só das distâncias, mas também dessa morfologia assim, de muros, ou a presença de janela, de natureza, de algum elemento que te atraia mais. As pessoas tendem a andar mais devagar, e as pessoas andam mais rápido quando elas estão passando numa calçada que não tem ali nenhum elemento atrativo, que tem a ver com aquilo que eu falei com vocês, de ambientes de transição e ambientes de contemplação. A cidade é um lugar de conectar espaços, mas ela também é para ser um lugar para a gente ficar e para a gente contemplar. Yangel, o nome dele, lembrei. Também, só para responder aqui a Renata, explicar rapidinho, né, que essa pós-graduação que está organizando as conversas é da Unicamp. A gente está fazendo uma pós sobre urbanismo, assim, para fazer um projeto urbano, mas a Andrea, ela trabalha também, né, com dando aulas e tal, e aí ela trabalha com a parte de neuroarquitetura. A gente só convidou ela para fazer essa palestra para a gente, mas não é uma pós que a gente está fazendo de neuroarquitetura para urbanismo. São duas coisas diferentes, né? Aí, se você quiser falar um pouquinho, Andréia, do seu curso, não sei, para Renata, que escreveu aqui. Sim, acabei nem falando dele. Eu tenho um curso na FAP, que é um curso presencial de Neurociência Aplicada à Arquitetura, e eu tenho um curso online, que a Bárbara foi aluna, inclusive, da última turma, que bom, que é um curso online e com aulas ao vivo, que inclusive vai abrir inscrição no final de maio e vai ter turma agora no final de julho. E é um curso que o tema é neuroarquitetura e neurourbanismo, principalmente entender os efeitos que o ambiente pode gerar no nosso organismo como um todo, efeitos de curto prazo e efeitos de longo prazo. Então, depois eu posso mandar para vocês o link também para quem quiser. Bom, vocês têm meu contato, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, se precisarem, pelas redes sociais e tal, para tirar qualquer dúvida. Eu acho só que eu queria, tipo, a observação é que no curso da Andréia ela fala mais, explica melhor o cérebro, né? Tipo, entra mais nesses detalhes que acabou não abordando aqui porque não era tanto foco, né? E aí, as outras perguntas... Ixi, calma, que eu tô rolando aqui. Também tô. A Natália, ela perguntou qual é a relação entre neurourbanismo e o campo da psicologia ambiental, né, que já existe há bastante tempo, e os estudos pessoa-ambiente. Você quer falar um pouquinho? Tipo, ela já subiu, ó, tá tipo bem para cima. Fala de novo o que é, desculpa. A relação entre o neurourbanismo ou a neuroarquitetura, né, que é o termo mais comum, e os campos que já existem da psicologia ambiental e estudos pessoa-ambiente. Olha, estudos pessoa-ambiente, com essa expressão, eu confesso que eu não sei a respeito, mas psicologia ambiental, eu falei um pouquinho no começo da palestra, né? Em geral, ela olhava muito mais para esses dois extremos, que seria a mudança no ambiente, ou uma característica do ambiente, e o efeito principalmente no comportamento. E aí, no neurourbanismo, na neuroarquitetura, a gente olha para essa equação muito mais completa. A gente tem que realmente entender padrões primitivos de funcionamento do cérebro, do organismo como um todo, e entender reações fisiológicas no nosso organismo em resposta a essas características do ambiente da cidade, e que aí sim resultam num determinado comportamento por conta dessa característica da cidade. Mas acho que é o olhar para essa equação mais completa. No fundo, eu diria que todos esses campos, mesmo estudo pessoa-ambiente, psicologia ambiental, no fundo a gente está buscando a mesma coisa, que é entender como os espaços nos afetam. Mas é que com a neurociência a gente tem uma visão mais completa por conta dessas tecnologias que a neurociência traz e desse conhecimento profundo sobre o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Eu acho que a preocupação é a mesma, né? É saber como o ambiente como as pessoas vão reagir ao ambiente, mas vai analisar não só do aspecto psicológico, mas também físico, digamos assim, do nosso organismo, né? E aí outra pergunta é se existe alguma cidade no mundo elaborada, projetada com base no neurourbanismo. Eu acredito que não, mas porque as cidades são muito mais antigas, né? Teria que ser uma cidade bem recente, né?
mas talvez mudanças em bairros, às vezes algum, digamos assim, retrofit urbano, né, pode ter usado, eu não sei, mas pensando pela escala de tempo, né? Assim. Sim, e assim, o que a gente encontra isso tanto no urbanismo como na arquitetura. O que a gente encontra muito mais do que algo, essa cidade ou esse edifício foi aplicado à neuroarquitetura ou neurourbanismo, como os estudos eles são feitos de uma maneira muito picada. Assim, hoje a gente fala de neuroarquitetura e de neurourbanismo que junta várias pecinhas, mas se vocês forem pesquisar os estudos científicos feitos nas diferentes universidades do mundo, vocês vão ver que tem um estudo sobre o impacto do efeito do som do nosso organismo aqui, aí tem um outro estudo sobre o efeito de tocar a madeira ali, e não tem algo que conecte tudo isso. Então, assim, tem algumas cidades, tipo Singapura, que é uma cidade que aplicam muitos elementos de design biofílico, que é um dos campos que a gente aborda em neurourbanismo. Então, ela é um grande exemplo, é uma cidade que é muito moderna, né, que continua se modernizando sempre, mas eles não falam em neurourbanismo, eles falam sobre biofilia, que é um dos campos dentro da neurociência aplicada. Então, vocês vão encontrar essas pequenas aplicações, e não alguém que diga, é muito mais difícil encontrar um lugar que fale, aplicamos tudo da neuroarquitetura, porque nem na ANFA, né, até na ANFA a gente ainda discute o que são esses elementos, né, quais, assim, tem muita coisa para ser conectada ainda. É porque, se a gente for pensar no cérebro, a gente tem pelo menos 5 sentidos, né, que vão trazer informação para o cérebro. Então, tem que avaliar cada um desses sentidos de acordo com aquele estímulo que você está estudando. E ainda tem também as questões da vida naquele espaço, as coisas mais, tipo, memórias sociais daquela cidade, né? Tipo, que também vai mudar de país para país, né? E de cultura para cultura também. Não, assim, você falou dos 5 sentidos. Na neurociência a gente fala de mais de 5 sentidos, então a gente fala pelo menos de 2 outros, que é propriocepção, que é um sentido que você percebe onde está o seu corpo, o movimento e tal. Interocepção, que é a percepção das suas vísceras, então quando você tem borboletas no estômago, um arrepio na espinha, é por conta dessa percepção. E a gente fala sobre percepção multissensorial. Então, quando vocês olham para aquela torre pulando e vocês escutam ela pulando, isso é um exemplo de como um sentido influencia o funcionamento do outro. Então, não adianta olhar só para estudos sobre a visão e só para estudos sobre a audição, por exemplo. A gente tem que ver como esses sentidos interagem. E tudo isso, como a Bárbara falou, está dentro de um campo de padrões aí primitivos que tendem a ser iguais para todo mundo, nessas interações e tal. Mas, além disso, a gente também é influenciado por memórias culturais e memórias pessoais, né? Aquilo que a gente aprende depois de ter nascido. Então, assim, realmente é bastante complexo o campo. Posso ler uma pergunta? Já que deu 6 horas, né? Eu queria só pedir para o pessoal que quer fazer as últimas perguntas encerrar, sim, mas essa pergunta maior eu acho que foi o Robson que escreveu, porque ele está logado no TCC Especialização. Você quer que eu leia para você? Ou para todo mundo saber o que você pergunta, né? Sim, sim. É que ela é bem longa, assim. Uma das preocupações de arquitetos e urbanistas é o modo como navegamos e nos orientamos nos ambientes urbanos, né? Que é isso que você falou, como que o corpo, a nossa mente se orienta, né? O que influencia nos trajetos da cidade. Para explicar isso, diversas teorias se apoiam primordialmente em aspectos métricos e topológicos, ou seja, em relação de conectividade entre as vias e a distância entre elas, mas pouco foi explicado do ponto de vista do cérebro. Sobre essa relação, né? Eu acho que talvez ainda não tenha, não sei, aí você responde, só terminar a pergunta. Eu tô querendo responder. O que a neurociência explica sobre isto? Ao navegarmos na cidade, o cérebro registra imagens que orientam e reorientam nossos trajetos? É o Robson que escreveu. Ok, legal sua pergunta, Robson, e uma pergunta assim, que merecia algumas aulas, não é nem uma palestra, são algumas aulas para responder. Esse é um campo que tem evoluído muito na neurociência. Então, inclusive, teve um prêmio Nobel em 2014. 2014? Se não me engano, foi 2014, que foi dado para 3 neurocientistas que descobriram como funciona o nosso GPS cerebral. E aí, a percepção do ambiente, a navegação espacial, ela é controlada, assim, tem áreas que estão mais envolvidas com isso, mas tem diferentes áreas envolvidas. Então, por exemplo, nós temos o nosso cérebro no hipocampo, que eu falei um pouquinho dele para vocês, que é uma área bem frágil, ela é relacionada ao processamento de memória de longo prazo, e é uma das áreas que o estresse prejudica, por isso a gente ficou com a memória ruim, e que o exercício ajuda a funcionar bem.
ela é uma área onde também se encontram células conhecidas como place cells, que são células que reconhecem lugares. Então, nós temos isso, é um sistema de navegação mesmo no nosso cérebro, nós temos células que reconhecem a direção da nossa cabeça, nós temos células que são as grid cells, que formam um grid para a gente perceber as relações entre os diferentes espaços, e sim, essa relação aí topológica e de pistas sensoriais, ela é fundamental. E pistas sensoriais não só para visão, né, mas mesmo o cheiro, que a gente não presta atenção conscientemente, ele influencia na nossa percepção do espaço e pode afetar também a nossa capacidade de navegação, os sons, etc. Mas, enfim, é uma área bastante complexa. Eu não sei especificamente se eu respondi a sua pergunta, porque eu falei muitas coisas sobre a conectividade. Você falou de conectividade. E o fato dos espaços na cidade serem conectados não por vias em que você não consiga ver as coisas, então prédios muito altos que limitam a sua visão, isso é uma das coisas que prejudica a nossa navegação. Se são conectados visualmente os ambientes, né? Então, sabe, praças, ou como numa cidade medieval, né, a igreja era um super ponto de referência. Em qualquer lugar da cidade, você consegue achar onde está a torre da igreja numa cidade mais antiga. Hoje em dia, que a gente só tem arranha-céu, fica muito mais difícil da gente se localizar, porque a gente só vê aqueles elementos da nossa rua. Então, criar espaços mais conectados visualmente, por conta de praças, né, de lugares mais amplos, de uma escala humana, né, para os prédios um pouco mais baixos, acho que esse conjunto de elementos facilita a nossa navegação pela cidade. Aí tem mais uma pergunta, que é se já existem alguns parâmetros de como medir a qualidade dos espaços urbanos através da questão do neurourbanismo, né? E quais seriam essas ferramentas, que é da Aline. A da Natália a gente já respondeu, ela respondeu que já entendeu. Aí é um pouquinho mais para baixo, se você quiser ler. Ah, sim, ok. Ferramentas. Eu citei aqui algumas ferramentas que a gente pode usar. Então, por exemplo, tem alguns estudos sendo feitos com eye tracking. Então, por exemplo, as pessoas vão com uma GoPro e filmam, né, um determinado percurso pela cidade e depois dão para alguém assistir, medindo para onde elas olham, por quanto tempo elas olham para cada elemento da cidade, para entender um pouco mais essa nossa relação e esses impactos do ambiente, aí relacionado principalmente à visão. Então, essa é uma ferramenta que existe, é o eye tracking, associado a outras coisas, do tipo isso, a GoPro, para você conseguir filmar e tal. A gente usa, por exemplo, marcadores biológicos para medir suor da pele, né, condutância da pele, que na verdade é medir sudorese, para perceber impacto emocional. A gente não reconhece qual é a emoção, a gente não consegue identificar se a pessoa está alegre, se ela está triste, mas se ela tem um pico emocional, ela aumenta o nível de suor. É imperceptível, não necessariamente você vai estar suando, né, a olho nu, mas por conta dessa tecnologia a gente consegue perceber esses picos. Então, um pico de estresse, por exemplo, quando passa um ônibus do meu lado e faz um barulho mais alto, a gente consegue medir isso. Enfim, tem outros, né, que medem a velocidade do coração, etc. E a gente consegue medir a atividade cerebral, só que isso limita um pouco os nossos estudos, porque parte dessa atividade cerebral, para a gente conseguir medir, a gente precisa, por exemplo, de uma ressonância magnética. Então, para medir fluxo de sangue no cérebro, como eu mostrei para vocês, são exames que, né, a pessoa precisa entrar ali no tubo e fica muito mais limitado o que a gente pode trazer de informação, e ela não vai conseguir estar realmente no espaço urbano. Mas com eletroencefalograma, por exemplo, que mede a atividade elétrica do cérebro, já é algo que permite um pouco mais de flexibilidade para que a gente consiga, né, explorar os espaços e se mexer. Então, tem um conjunto aí de elementos, mas essa pergunta é muito boa, porque, assim, esse é um assunto ainda se desenvolvendo. Mesmo na ANFA, uma das grandes discussões na ANFA é exatamente sobre tecnologias, ferramentas para que a gente consiga medir a atividade cerebral e a atividade do organismo das pessoas em atividade e não num laboratório, numa máquina de ressonância, porque limita demais a experiência do ambiente rico, que é o ambiente da nossa cidade.
É exatamente o que você estava falando do cientista, né? Que formou, que pensou a ANFA e tal, que, tipo, dentro do laboratório ele tinha uma forma de pensar e quando ele foi lá para o retiro, dos monges, ele pensou de outra forma. Então, às vezes, nem dá para medir também o quão válido é realmente essa medição dentro do laboratório, né? Tipo, com um simulador, com uma, sabe? Tipo, também bem questionável, né? Mas eu acho que o que ela estava querendo perguntar também, o que eu entendi da pergunta, é se existem já, tipo, padrões, sabe, assim, para tipo, um checklist, eu tenho que ter isso, isso, isso. Eu acho que isso não, sabe, essa questão de, tipo, como atingir uma cidade com maior qualidade em relação ao neurourbanismo, se já existe uma lista de o que eu devo fazer. Eu acho que isso eu ainda não tem. Assim, cuidado com essas listas, porque cada um que está pesquisando o tema está meio que criando a sua. Então, no meu curso, por exemplo, eu falo de vários elementos que, por exemplo, aqui eu falei de alguns, né? Falei, oportunidades para estimular a caminhada, para convívio social, presença de natureza. Então, aqui eu falei de 3. A gente, com base, por exemplo, na minha pesquisa aí dos últimos 8 anos, eu fui montando uma lista, mas não existe uma lista oficial. Assim, nossa, essa é a lista que todos seguem. Então, eu tenho a lista que eu criei. Se vocês forem falar com outros cientistas, outras pessoas pesquisando, cada um vai ter um esquema, assim, no fundo a gente fala as mesmas coisas, não estou falando que eu vou falar uma coisa e outra pessoa vai falar o oposto, mas essa listinha, esse checklist, não tem um documento oficial sobre esse checklist. Então, cada pesquisador vai criando o seu. Uhum. Aí a Paloma, ela escreveu sobre Smart Cities, talvez para ter ver se você sabe alguma relação, né, da Smart Cities com o neurourbanismo. Olha, até onde eu sei, as Smart Cities focam muito mais nessa coisa da tecnologia, internet das coisas, e do que eu acompanho dos eventos de Smart Cities e tal, eu não vi discussão sobre neurourbanismo lá. Então, eu vejo eventos separados, assim, as pessoas falando de neurourbanismo num campo, quando é Smart Cities, falando muito mais sobre uma tecnologia não para medir os impactos do ambiente, mas para facilitar o uso do tipo, sei lá, você tem exatamente, né? Informação, né? Coisa, tal, informação. Uhum. Sim, e também de gerenciamento das cidades, eu acho. Entra bastante nessa questão do Smart City. Sim. E a Natália, desculpa que meu cachorro tá meio latindo aqui, vocês vão ouvir uns latidos. Se tem o neurourbanismo também estuda o potencial restaurador dos ambientes. Restaurador, se dentro do neurourbanismo, dentro da neuroarquitetura, existe esse estudo sobre o potencial restaurador dos ambientes. Sim, sim. Quando a gente olha... cuidado com o termo neurourbanismo e neuroarquitetura, que às vezes a gente vai pesquisar e usa esses termos, isso limita o que a gente encontra de resposta. Então, busquem outros termos, por mais que sejam assuntos que entram dentro do neurourbanismo, se a gente usar outras palavras, a gente encontra mais material, porque esses títulos são muito novos ainda, mas a pesquisa por trás, não. Então, você falou sobre ambientes, o potencial restaurador dos ambientes, tem alguns estudos no campo do design biofílico sobre o potencial restaurador dos ambientes. Tem a teoria do restauro da atenção, do casal Kaplan, e que se aplica a todos os ambientes, seja interno, seja externo. Então, tem sim uma conexão aí desses estudos com o urbanismo. Tem outros estudos sobre banho de floresta e o impacto que isso gera. Enfim, tem vários estudos aí no campo do design biofílico que tem a ver com esse potencial restaurador dos ambientes. É que a Natália vai falar sobre isso no TCC dela, né? O potencial restaurador dos ambientes. Eu acho que se ela pesquisar a questão da neuroarquitetura, talvez ela ache respostas mais relacionadas ao cérebro, né? Que é legal também para justificar o porquê aquele ambiente daquela forma traz esse restauro, digamos assim, né? Tipo, de uma forma mais biológica. Sim, sim. Pesquisar sobre isso. Aí, a Aline falou que ela está pensando em pesquisar sobre neurourbanismo, doutorado, ela explicou das dúvidas dela. Obrigada, gente, pelos comentários. E eu acho que se ninguém mais quiser falar nada, a gente iria encerrar. Eu só ia pedir, André, se você pode... vai ficar gravado, né? Mas se você puder compartilhar esses slides com o pessoal, os alunos aqui da pós, né? Sim. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Vou ver se mais alguém escreve alguma coisa. Se não, a gente passou um pouquinho do tempo já, espero não ter atrapalhado. Mas muito obrigada pela disposição.
Então, obrigada a vocês, obrigada pessoal aí por ter assistido, obrigada Bárbara pelo convite, é sempre um prazer aí compartilhar, né, discutir esse assunto, adoro as perguntas, sempre aprendo com as perguntas que vêm, e se tiver qualquer dúvida, pessoal, eu compartilho com você, Bárbara, os slides depois, e qualquer dúvida, eu sou super acessível nas redes sociais, então falem comigo, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas assim, falem comigo que é um prazer ajudar.